convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 11. Hoje retomando aí a sequência, do livro de Zacarias. Demos uma pausa aí por conta das datas de final de ano. E hoje retomamos, portanto, aonde paramos, Algumas semanas atrás terminamos aí o capítulo 10 e hoje vamos começar trabalharmos o capítulo de número 11. Zacarias, capítulo 11, eu vou ler todo o capítulo, são 17 versos, eu convido você a acompanhar a leitura que farei em Zacarias, capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 17. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aquelas que as compram, matam-nas, e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente, já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas suas mãos, ou nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então, o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas
e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, ó Pai. Nesse momento que lemos a Tua palavra, os Teus oráculos, que muitas vezes, ó Deus, passa desapercebido e que não gera um verdadeiro entendimento aos seus. Mas nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito, que o Senhor mesmo nos ilumine nesta noite, nos edifique segundo a Tua bondade, trazendo-nos, ó Deus, plenamente o entendimento da Tua palavra e a aplicação correta em nosso coração, para que possamos de fato fazer caso do Senhor e compreendermos que é a palavra do Senhor, e assim, ó Deus, sermos instruídos, dirigidos, corrigidos por ela, para o nosso próprio bem e para o louvor da Tua honra, do Teu nome, para a glória da Tua própria palavra. Que o Senhor, na Tua graça, misericórdia e bondade, fale ao meu coração e use-me segundo a Tua bondade para falar ao coração dos meus irmãos e irmãs, e que assim, ó Deus, saiamos todos daqui cônscios da Tua palavra, da Tua verdade, e cientes de que ouvimos a Tua voz. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu não sei se, enquanto nós estávamos lendo o texto sagrado, se porventura você já fez algumas conexões com esse texto. Mais uma vez, nós vemos aqui a analogia feita entre o Senhor como pastor e o seu povo como ovelhas. Vemos Deus falando que Ele trata e pastoreia e apacenta as suas ovelhas, e ao mesmo tempo as suas ovelhas rejeitam isso e acabam sofrendo punições por causa disso. Vimos também, durante a leitura desse texto, algo que provavelmente conduziu a sua mente às verdades registradas no Evangelho, que quando diz que Zacarias, que foi um instrumento usado por Deus para pastorear algumas ovelhas de corte, e depois de alguns problemas, onde ele tem que quebrar as varas que estavam conduzindo aquelas ovelhas, ele vai e pede para aqueles que haviam um empregado e diz: olha, vê então quanto que eu mereço aí, qual que é o meu salário. E aí nós vemos que aqueles avaliaram que o seu salário era justamente quantos? 30 moedas de prata. Para onde que a sua mente te conduz? O preço da traição de Jesus por Judas foi justamente 30 moedas de prata. E da mesma forma que Deus diz para Zacarias arrojar isso na casa do Senhor, lá no oleiro, ou seja, pôr no gasofilaço, no templo do Senhor, Judas também, depois de arrependido, vai lá e lança as 30 moedas na casa do Senhor, e são usadas aquelas moedas para comprar o campo do oleiro, que depois se é transformado, e até o dia de hoje, segundo alguns dizem, ainda é uma região de cemitério. Veja que esse texto, portanto, à medida que nós vamos lendo, aponta rigorosamente para o ministério de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, que haveria de ser rejeitado. Eu quero começar no nosso sermão, portanto, nessa noite, justamente te questionando a respeito dessa verdade. Será que Jesus ainda é rejeitado no dia de hoje? Será que a igreja, a ovelha do Senhor, ainda tem rejeitado a sua voz, o seu ensino? Será que
que eu e você temos de fato reconhecido a voz do bom pastor? Deixa eu recomeçar aqui que travou. Para que você possa acompanhar também o registro. Dos nossos slides aqui. Enquanto nosso slide aqui se abre, eu quero convidar você a olhar mais uma vez para o início aqui de Zacarias capítulo 11. Ele começa, irmãos, tratando já de uma palavra de condenação. E ele começa dizendo assim: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Os cipresses serão queimados, os carvalhos de Bazã serão derribados. E toda essa região é a região do norte, ou ao norte de Israel, mas que ainda fazia parte dentro dessa ideia da terra do Senhor. E o que ele está chamando a atenção é que para as regiões, que eram as regiões mais importantes e mais férteis de Israel, a região de Bazã, portanto, era um vale fértil. Inclusive, nós temos o caso profeta Amós, né? Confrontando as mulheres de Israel, de Jerusalém, comparando-as justamente com as vacas de Bazã. Por quê? Porque eram as vacas mais gordas, as vacas que tinham mais nutrientes, ou seja, da região mais abastada de Israel. E ele começa dizendo que aquela região vai ser destruída, aquela região vai ser deixada de lado. E aí ele nos traz já uma imagem que faz toda a transição para todas as duas parábolas na sequência, a parábola do bom pastor, a parábola do pastor insensato, a primeira começando no verso 4, a segunda começando no verso 15, quando ele diz no verso 3, ele já começa a nos conduzir para o ensinamento que ele vai trazendo, quando ele diz assim: eis o que está escrito aí? O uivo. Eis o uivo de quem? Irmãos, quem que uiva? Quem? Os pastores uivam? Não, quem uiva é lobo. Então ele está falando de que pastor que ele está falando? Pastor falso. Do pastor mentiroso, do pastor que é um lobo. Essa mensagem, em especial, é voltada não só para o povo, nós vamos ver que é para as ovelhas também, mas focando e demonstrando diretamente para os falsos pastores, os pastores insensatos, ou seja, os pastores mercenários. O que mais que é dito aí? Além de eis o uivo dos pastores. E eles estão uivando por quê? Porque a sua glória é destruída. Esses pastores, de que o texto depois vai falar, e lá no final apresenta como sendo pastores inúteis, e que receberão a justa punição do Senhor, são pastores que estão procurando glória para si. E agora eles estão então enraivecidos e uivando, porque a glória deles foi destruída. E o que mais que nos é dito aí? Eis o bramido dos filhos de leões, ou seja, dos leõezinhos, que é uma outra figura para mostrar o caráter destruidor desses pastores. Eles não são pastores, eles são feras, eles uivam, eles são como os filhos de leão, que têm destruído e ameaçado o povo, as ovelhas, as pobres ovelhas do Senhor. Nessa introdução, portanto, nós vemos o profeta Zacarias apresentando que essa mensagem que viria, ou os ensinamentos que viriam, apontavam para o fato de que haviam líderes corruptos, mercenários, insensatos, inúteis, que estavam conduzindo o povo.
em contraste com a palavra sincera, verdadeira, amável do Senhor. Enquanto Deus desejava conduzir o seu povo, enquanto Deus desejava nutrir, suprir, alimentar, proteger, cuidar, sarar, curar, havia dentre o povo pastores que eram mercenários, insensatos e que conduziam o povo para longe de Deus. Porque eles vieram para roubar, para matar e para destruir. Por isso que lá em João capítulo 10, nós vemos Jesus confrontando, não Satanás, Satanás também vem para isso, mas o confronto ali é justamente contra os falsos líderes de Israel, os falsos pastores, os fariseus, os escribas, os líderes judaicos que ao invés de conduzir o povo para perto de Deus e reconhecer Jesus como o bom pastor, estava conduzindo o povo para longe do Senhor, inclusive excluindo das sinagogas aqueles que reconheciam Jesus como Messias, como era o caso do cego de nascença. Essa, portanto, é o início que o texto nos apresenta, irmãos. E nesse sentido ainda, nós vemos o verso 4 nos apresentando a primeira parábola, que é chamada aí de parábola do bom pastor. E diz assim o verso de número 4. Assim diz o Senhor. E Zacarias identifica como sendo o meu Deus. Isso mostra que essa palavra não era uma palavra vinda do próprio Zacarias, desejosa do seu próprio coração, mas era um recado que o próprio Deus, o Deus dele, o Senhor, estava trazendo ao seu povo. E a palavra que Deus trouxe a Zacarias inicialmente é: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. E o verso 7, essas palavras são repetidas. Dá uma olhadinha no verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Certamente esse imperativo de Deus te conduz a mais uma lembrança. Para quem que Jesus disse isso? Para Pedro. Apacentai as minhas ovelhas, ou os meus cordeirinhos, ou pastoreai. E Pedro depois lá na sua carta vai dizer isso para os presbíteros. O apóstolo Paulo também chama atenção quando diz aos presbíteros de Éfeso que deveriam apacentar o rebanho de Deus. Pedro, quando diz isso, faz uma conexão fantástica aqui com Zacarias, porque ele já vai fazer a aplicação de Zacarias, dizendo: apacentai não por sórdida ganância, não por constrangimento, mas de boa vontade, da maneira correta, segundo o padrão que o próprio Deus nos diz. Mas essa era, portanto, a palavra que Deus trouxe a Zacarias: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Irmãos, veja que não era qualquer ovelha, era as ovelhas de corte. E tudo leva a crer que Zacarias, num chamado ato simbólico, que é justamente assumindo aquilo que Deus pede para que ele faça, e que tudo aquilo que está envolto a essa atividade que o profeta está fazendo, na verdade é um ato simbólico daquilo que o próprio Deus está fazendo com o povo. Portanto, esse texto é um texto que foi cumprido nos dias de Zacarias, foi cumprido em Jesus e continua sendo um ato simbólico de geração após geração, de tempos em tempos, e talvez nós vamos nos ver nisso. Onde Deus chama os seus servos para agir neste ato simbólico, para demonstrar atividades e atitudes que acontecem no seu dia a dia, mas que têm consigo um ensinamento extremamente importante para a nossa vida espiritual. E qual que era esse ato simbólico? Era justamente, irmãos, Zacarias
procurar um emprego de pastor de ovelhas de corte. Ele foi a um determinado lugar e falou assim: me contrata aí, eu quero ser pastor dessas ovelhas de corte, ovelhas que seriam mortas, ovelhas para matança. E nesse ato simbólico nós vemos então dizendo: olha, essas ovelhas são as minhas ovelhas. E você vai me representar. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. O verso 5 vai nos dizer assim. Vamos ver se abre aqui ainda o slide aí. O verso 5, acompanhe comigo aí, por favor. Vai nos dizer assim: aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. A ideia, portanto, dentro desse ato simbólico, é que os pastores não cuidavam das ovelhas, os donos só louvavam a Deus pelo fato de se enriquecerem por conta das ovelhas, e quem comprava e matava fazia isso sem nenhum pudor. A ideia é que as ovelhas representando o povo do Senhor estavam sendo manipuladas e usadas para trazer riqueza, para trazer glória, para trazer satisfação aos líderes. E ninguém fazia caso dessas ovelhas, ninguém estava preocupado com isso. E será que no dia de hoje, a igreja que se diz cristã está preocupada com as ovelhas? Será que os líderes estão de fato desejosos de conduzir essas ovelhas ao conhecimento da palavra do Senhor, à verdade do Senhor? Ou será que esses líderes estão preocupados em louvar a Deus porque se tornam ricos às custas das ovelhas? Essa é a realidade, irmãos. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. João capítulo 1, verso 11 vai dizer: veio para o que era seu e os seus não receberam. E Jesus, infelizmente, continua sendo rejeitado hoje. As pessoas não estão indo a Cristo por ouvir da sua voz ou pelos benefícios espirituais que Ele nos traz, mas muitas pessoas estão assumindo, inclusive, liderança no povo de Deus por sorte da ganância, por egoísmo, por vaidade, por busca da sua própria glória. E muitas pessoas, como as ovelhas do Senhor, também têm procurado tais igrejas para simplesmente receberem benefícios terrenos e não observar a vida que o próprio Deus nos chama a atenção. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, dito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, o contexto: Jesus está fora da igreja. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta da igreja. Jesus ainda é rejeitado hoje. As igrejas procurando suprir o seu próprio ego, a sua própria glória, a sua própria vaidade, ou até mesmo gerando riquezas para os seus líderes, não está preocupado em seguir o bom pastor, muito pelo contrário, colocar o bom pastor para fora. E ainda louvam a Deus porque, colocando Jesus para fora, eles podem usar o máximo das ovelhas para se enriquecerem. O texto vai nos dizer, dá uma olhadinha aí comigo, lá no verso de número 16, que os pastores, por conta da rejeição do bom pastor, o pastor que o próprio Deus suscita, é um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. É o próprio Deus que suscita isso, o próprio Deus que permite esse tipo de pastor.
esse tipo de líder da igreja. Que pastor? Um pastor o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã. Mas qual que é o objetivo desse pastor? Comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Essa é a característica dos pastores dos nossos dias. Sugar o máximo das ovelhas para seu próprio bel prazer. Eles não estão preocupados em ensinar a palavra do bom pastor para você. Ele não está preocupado em te direcionar nos caminhos retos do Senhor, em te exortar, em te disciplinar, até mesmo te alimentar, cuidar, apacentar de você. Ele está preocupado com aquilo que ele pode tirar de você. Essa foi uma realidade nesse ato simbólico lá com Zacarias. Foi realizada com a rejeição de Jesus Cristo, o bom pastor, pelos seus, mas também é uma realidade para os nossos dias, irmãos. Jesus ainda está à porta, batendo, chamando-nos ao arrependimento e à verdadeira comunhão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Infelizmente, alguns na igreja ainda têm rejeitado a Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Zacarias, nós vemos que tudo isso se trata, portanto, de uma profecia. Jesus seria rejeitado, traído, humilhado, alvo de controvérsia. E assim também disse Simeão, quando teve o Messias encarnado nos braços, registrado lá em Lucas 2:34. Este menino está destinado para muitas controvérsias, para confrontos, essa é a ideia. Ou seja, o texto de Zacarias aponta para um cumprimento profético em Jesus. Porém, como eu já disse, o cenário apresentado por Zacarias, nesse ato simbólico, quando a vida do próprio profeta, a sua experiência aponta e tipifica o que aconteceria com o Messias, ou sobre a relação entre Deus e o seu povo, revela, irmãos, algo demasiadamente triste. Dá uma olhadinha comigo. Ainda, nos versos de 9 em diante. Ou melhor, no verso de número 8. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam o quê? Cansadas de mim. A profecia mostra, nesse ato simbólico, que além de terem pastores inúteis, insensatos, manipulando e utilizando das ovelhas para o seu bel prazer, as próprias ovelhas se cansaram de quem? Se cansaram de Deus, se cansaram do pastor. E dentro desse contexto, a Bíblia nos mostra, na maneira que o original é escrito, é que porque as próprias ovelhas se cansaram do pastor, as próprias ovelhas desanimaram do convívio, da comunhão, da voz do pastor, do ensino do pastor, elas se cansam do pastor e por conta disso, então, o pastor deixa de pastoreá-las. Foi o que aconteceu de um modo claro durante o ministério terreno de Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Como nós vimos em João capítulo 10, ele trouxe a palavra dizendo que era o bom pastor, mas aqueles que o ouviram não entenderam. Irmãos, ainda hoje, o bom pastor tem chamado, tem anunciado a sua verdade e as pessoas não têm entendido. E por isso acabam seguindo falsos pastores, pastores maus, que têm o objetivo de buscar suprir as suas próprias necessidades. Como eu já disse também, o texto começa com um lamento produzido pelo juízo que viria. Tudo que era símbolo de força e poder cairia, seria destruído e derribado, toda riqueza, fertilidade, segurança daria em nada. No verso 3 vemos o grande alvo dessa passagem, como eu já disse, os líderes religiosos.
na figura do lobo, na figura do leão, que apontam para a ideia de mercenários, de gananciosos. E depois, na sequência, nós vemos o segundo destinatário da mensagem, que é o próprio povo de Deus, que é chamado aqui de ovelhas. Na sequência, vemos uma palavra a Zacarias, semelhante a que o próprio Cristo deu a Pedro: apacenta as ovelhas, apacentai, pois, as ovelhas. E nesse contexto, então, é dada uma qualificação às ovelhas para matança, as ovelhas que são de corte, aquelas que são destinadas para morrer. O verso 5 mostra que tais ovelhas são usadas por seus donos e líderes para gerar glória, riqueza, grandeza. Os pastores visam a riqueza e o extrair tudo o que as ovelhas podem dar. Eles não se compadecem delas. E aí pensamos, que má sorte das ovelhas. Que pena. Só que, como já citei no verso 8, essas ovelhas não são tão coitadinhas assim. Porque, de fato, elas se cansaram do bom pastor. É a mesma ideia que o profeta Malaquias apresenta, irmãos. Que as pessoas se cansaram do Senhor ao ponto de dizer: que canseira, que enfado, esse negócio de ficar adorando a Deus, esse negócio de ficar servindo a Deus, esse negócio de ficar buscando a presença do Senhor, de lhe apresentando ofertas, de consagrar vida, esse negócio está dando muito trabalho. Que valor tem servir a Deus, é dito em Malaquias. A nossa vida continua sendo uma pindaíba só. A gente serve a Deus e continua pobre. A gente serve a Deus e continua tendo problemas de saúde. A gente serve a Deus, vem na presença do Senhor, participa dos cultos, estuda a sua palavra, mas continuamos tendo as mesmas dificuldades e lutas do dia a dia. Em que Deus tem nos amado? E a resposta do Senhor, lá em Malaquias, como também através de Paulo, em todas as Escrituras, ecoa dizendo que o amor de Deus para conosco é demonstrado pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. E que por isso Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, mesmo que tudo dê errado na sua vida, Deus continua sendo Deus e continua sendo digno de todo o teu louvor, de toda a sua consagração. Se existe uma coisa que você nunca, jamais pode se cansar nesta vida, é de buscar o Senhor. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que não haja fruto na videira, não haja animais nos currais, ou como Abacuque canta, mesmo que tudo dê errado, ele permaneceria louvando e bendizendo o nome do Senhor. Uma das coisas que você não pode deixar, irmãos, acontecer na sua vida, em hipótese alguma, é se cansar de Deus. Porque o próprio Cristo disse que aqueles que os confessasse diante dos homens, ele também confessaria diante de Deus, mas aqueles que o rejeitassem diante dos homens, esse também seria rejeitado. Se tem um desânimo que a palavra do Senhor em vários momentos nos exorta a tomarmos o devido cuidado, é o desânimo espiritual, é o desânimo da fé. É o nos cansar de Deus e de sua palavra. Essa é a única canseira que você não pode ter jamais. Mas infelizmente o texto nos mostra que as ovelhas se cansaram do pastor. Através do ato simbólico, Zacarias mostra que o Senhor veio apacentar o seu povo com duas varas. Com graça, com suavidade, com bondade. E com união, com intimidade, com comunhão. Deus vem para apacentar as suas ovelhas com graça e união. E as ovelhas rejeitam as duas. Por isso Zacarias quebra as varas, mostrando as consequências desse fato de que o povo se cansou deles. Deus os livrou dos pastores maus. Veja aí que começa o verso 8 ainda.
Depois que Zacarias, nesse ato simbólico, assume o emprego de pastor das ovelhas de corte, ele diz assim que ele começou a apacentar as ovelhas com essas duas varas, a graça e a união, e num mês ele deu cabo de 3 pastores maus. Verso 8 vai dizer: dei cabo dos 3 pastores no mês, esses pastores insensatos, desses falsos pastores, que estavam ali para ludibriar, manipular e escravizar as ovelhas. E ele confronta a postura desses pastores maus, e ele então, em um mês, ele aniquila os pastores maus e começa a pastorear essas ovelhas com graça, com unidade, com ensino, com verdade. Só que as ovelhas se alegraram porque os pastores maus foram retirados? Não. As ovelhas se cansaram do ensino, se cansaram da graça, se cansaram da comunhão. Irmãos, a ovelha tem uma inclinação natural terrível. Ela prefere o que não presta. Certa vez, um criador de ovelhas disse para mim que as ovelhas são os animais mais tolos que existem, mais frágeis que existem e mais dependentes que existem. Se o pastor não for buscar a ovelha para trazer para o aprisco, ela morre de frio lá fora, mas ela não volta sozinha. Qualquer pequeno ferimento já é suficiente para que ela morra, se não for cuidada e tratada corretamente. E ela nunca aprende. Você pode condicioná-la todos os dias fazer a mesma coisa, mas ela não tem o instinto de aprender. Por isso a necessidade de um pastor todos os dias levar e trazer, conduzir às águas e trazer das águas, conduzir ao pasto e trazer do pasto. Os outros animais, basta abrir a porta do curral, eles vão, e num determinado momento, eles voltam. Até o burro de padeiro aprendia todo o itinerário que era feito quando ainda os pães eram entregues de casa em casa. Mas uma ovelha é incapaz de fazer isso. E aí esse criador de ovelhas diz para mim que ele entendia porque o Senhor nos comparou a ovelhas. Porque não existe povo tão tolo, tão frágil e tão dependente. Mas que por conta da sua tolice, muitas vezes acaba sendo instruído e dirigido por caminhos que não são os melhores. Talvez você esteja pensando, por que existem tantas igrejas? E por que existem tantos pastores que todo mundo que conhece um pouquinho das Escrituras sabe que é mercenário e que estão sugando a igreja? E por que essas pessoas continuam a seguir tais caminhos e tais igrejas e tais líderes? Porque elas se cansaram do bom pastor. O bom pastor nos garante simplesmente a vida eterna, irmãos. Mas essas ovelhas querem mais do que a vida eterna, eles querem vida boa aqui. E por isso se cansam. Levantou-se um bom pastor que apacentava, mas as ovelhas se cansaram desse bom pastor. A tradução pode até dar a impressão que Deus que resolveu deixar o povo, mas na construção original nós vemos que os verbos hebraicos deixam claro que Deus decidiu não mais apacentar as ovelhas como reação ao desprezo e à rebeldia das ovelhas, traduzida com a expressão: elas estavam cansadas de mim. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, declara o seu lamento sobre Jerusalém, lá em Mateus capítulo 23, 37. Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis atraí-los para debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos, mas vocês não quiseram. Aquela geração rejeita a Cristo. Ele veio com graça e comunhão, com bondade e vida, mas foi rejeitado.
Ele havia prometido proteger seu povo dos povos, mas o povo se cansou de Deus. E por isso ele diz que quebra a aliança, e aí os povos viriam novamente sobre Israel. O profeta, irmãos, que nesse ato simbólico estava trabalhando como pastor de ovelhas de corte, agora é mandado embora. As ovelhas se cansaram dele, então o patrão resolveu mandar ele embora. Ele diz, então veja qual que é o meu salário. E como salário ele recebe 30 moedas de prata, as mesmas, o mesmo valor que foi o preço pago por Jesus quando este foi traído. E essas moedas, irmãos, tem um fator importante nelas, porque esse valor de 30 moedas de prata, que aos nossos olhos pode até parecer alguma coisa boa, na verdade demonstra que não vale nada. Porque as 30 moedas de prata, pela lei de Moisés, era o valor pago a um escravo morto, a indenização de um escravo morto. Se porventura você tivesse um escravo, e um boi ou qualquer animal de outra pessoa viesse e matasse o seu escravo, por indenização desse escravo morto, a pessoa pagaria 30 moedas de prata. Portanto, essas 30 moedas de prata era simbólica porque apresentavam um valor desprezível, algo humilhante, uma indenização por alguém que não tem valor nenhum, um escravo morto. Essa era a realidade. E nesse sentido, então, irmãos, já cientes de todo o contexto apresentado aqui por Zacarias, nós podemos observar que o ensinamento principal dele é a rejeição do bom pastor. E não só a rejeição do bom pastor, mas as consequências que essa rejeição trouxe ao povo e aos falsos pastores. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, irmãos, nós podemos observar, mais uma vez aqui nós travamos nosso slide. Mas nós podemos observar que essa rejeição do bom pastor e as suas consequências sobre o povo e sobre os líderes fica demonstrada em todo o capítulo 11. E eu quero chamar a atenção essas três divisões. Primeiro, a rejeição do bom pastor. Por que ele foi rejeitado? Segundo, as consequências que essa rejeição trouxe sobre o povo de Deus, sobre as ovelhas. E em terceiro lugar, as consequências da rejeição do bom pastor na vida dos falsos pastores ou dos pastores insensatos. A primeira situação que eu quero chamar a sua atenção é a rejeição do bom pastor. Por que aconteceu? Verso 5. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. No verso 3 é dito que ouve-se o uivo dos pastores, porque sua glória é destruída, e ouve-se o bramido dos filhos do leão, porque foi destruída a soberba do Jordão. No verso 16, que nós lemos também, diz que esse pastor que foi suscitado pelo próprio Deus, não cuidará, não buscará, não curará, não apacentará, mas retirará das ovelhas tudo que pode ser retirado delas. O primeiro motivo da rejeição do bom pastor é a ganância do coração humano. Se você observar, diante do nosso contexto, por que as pessoas desprezam a verdade, desprezam a palavra do Senhor e procuram igrejas que estão prometendo prosperidade? Porque, na verdade, essas pessoas estão cansadas de Deus, elas não querem o Deus das Escrituras, elas querem riqueza. As pessoas rejeitam a Cristo e o verdadeiro culto a Cristo, porque, na verdade, estão procurando satisfazer os seus próprios desejos terrenos.
Eles rejeitam a Cristo porque eles querem riqueza. Fazem isso por ganância. As pessoas não procuram a Deus para servir a Deus, mas procuram a Deus para resolver os seus problemas financeiros. Não é à toa que tantas campanhas relacionadas à prosperidade prosperam entre as igrejas falsas. E as pessoas correm atrás delas. Venham, participa da campanha tal, que você vai ficar rico. Oferte tanto que você recebe o dobro, o triplo e por aí vai. As pessoas rejeitam a verdade porque no fundo, o coração delas, o coração dessas pessoas é um coração ganancioso. Que ao invés de buscar a riqueza da comunhão e da verdade que a palavra de Deus pode trazer, estão procurando a riqueza terrena. É por isso que rejeitam o bom pastor. O segundo motivo da rejeição do bom pastor é a própria rebeldia das pessoas. Dá uma olhada comigo no verso 8. Vamos relembrar. Deus tira os pastores maus, mas se cansam, as ovelhas se cansam do bom pastor. E por isso, então, o próprio Deus deixa de apacentá-las. Perdi a paciência com as ovelhas, e a ideia é porque elas se cansaram de mim. Elas estavam cansadas e então elas se revoltam contra Deus. Foi o que aconteceu justamente com Jesus Cristo durante seu ministério terreno. Ele apresentava a vida, ele fazia os milagres, ele trazia o ensino. Em verdade vos digo, mas as pessoas queriam outras coisas. E se revoltavam contra ele. E queriam matá-lo. E queriam destruí-lo. Quando a verdade de Deus aponta para nós o caminho correto, ela exige posturas de santidade, de fidelidade, de obediência, e nós nos rebelamos contra isso. Nós queremos viver do nosso jeito e ao mesmo tempo termos a bênção do Senhor. Nós não queremos viver em obediência, nós somos rebeldes por natureza. Deus, o Senhor tem que me abençoar, independente daquilo que eu sou, independente daquilo que eu faço. Eu vou continuar vivendo segundo a inclinação do meu coração. E o Senhor faz vistas grossas e me abençoa mesmo assim. Não tem como. Nosso Deus é santo, nosso Deus é único, nosso Deus, Ele tem o seu modo de agir. E se nós não ouvimos a sua voz, o seu ensino e colocamos em prática aquilo que Ele quer, se nós nos cansamos dEle, então nós nos rebelamos. Esse é o segundo motivo da rejeição do bom pastor. Nós não queremos nos submeter à sua vontade e por isso nos rebelamos. E em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que o terceiro motivo da rejeição é o desprezo. As ovelhas acabam desprezando ao Senhor. Quando nós avaliamos aquilo que Deus tem feito por nós, nós achamos que não é válido. Veja aí a partir do verso 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro. Joga isso fora. E aí nós vemos a ironia de Deus aqui, né? Quando ele diz: esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Veja que quem recebe o salário é Zacarias. Mas Deus, ao responder a Zacarias, diz que é ele que foi avaliado. A ideia, portanto, o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E aí então quebrei a segunda vara. Veja, irmãos, o terceiro motivo para a rejeição do bom pastor é o desprezo que nós temos para com Deus. Nós olhamos para o Senhor e achamos que Ele
não vale muita coisa. Nós também temos avaliado a Deus e temos chegado à conclusão de que Ele não é valioso, de que minha vida com Ele não tem valor, de que não vale a pena servi-lo, de que não vale a pena consagrar-me, de que não vale a pena deixar as outras coisas para segui-lo. Nós colocamos na nossa balança e servir a Deus e andar segundo o padrão do bom pastor é algo desprezível. E por isso nós rejeitamos o bom pastor. O povo ainda continua rejeitando Jesus Cristo no dia de hoje por sua ganância, por sua rebeldia e por seu desprezo para com Deus. Será que, de fato, nós temos ouvido a voz do Senhor, a voz do bom pastor? Será que o nosso objetivo de vida é glorificar e exaltar a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando as coisas não vão bem para nosso lado? Será que de fato estamos dispostos a abraçar a verdade e seguir a voz do bom pastor em obediência, em retidão? E será que Deus de fato é o nosso bem mais supremo? Será que temos buscado Ele em primeiro lugar e colocado Ele como primazia da nossa vida? Será que Ele é o bem mais valioso que existe para nós? Ou será que temos buscado nossa própria ganância? Será que temos agido em rebeldia e desobediência e temos desprezado ao Senhor? Nesse ato simbólico que vemos Zacarias se colocando como pastor de ovelhas de corte, nós temos aqui a revelação de que o povo de Deus, infelizmente, tem rejeitado o bom pastor. Que nós possamos, segundo a bondade do próprio Deus, estarmos debaixo da vara chamada graça e da vara chamada união. Que não venhamos nos rebelar contra o próprio Deus e muito menos nos cansar dele. Que sejamos contados, irmãos, entre as pobres do rebanho. Veja aí para a gente finalizar essa parte. Semana que vem a gente continua tratando das consequências sobre a vida das ovelhas e sobre a vida dos líderes. Mas eu quero encerrar essa parte fazendo com que você leia comigo o verso de número 11. O verso de número 11 do capítulo 11 de Zacarias diz assim: foi, pois, anulada naquele dia, ou seja, a graça e depois a união. E aí a sequência do verso diz: e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. As ovelhas verdadeiras, que são chamadas aqui de pobres do rebanho, nos dias de Zacarias, compreenderam aquele ato simbólico e entenderam que aquilo que estava acontecendo na vida do profeta representava o que estava acontecendo na vida do povo em relação a Deus como bom pastor. Essas pobres do rebanho fizeram caso de Deus, as outras rejeitaram o bom pastor. Que nós sejamos contados entre as pobres do rebanho, que fazem caso de Deus e que desejam ter o Senhor como bom pastor, guiando, nutrindo e dirigindo a nossa vida, como nós cantamos aqui também nesse culto. E que Deus assim nos preserve segundo a sua bondade. Amém?